Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro e o pensamento lá em você, que sem você eu não vivo. Nossa, a música brasileira é dramática demais, vocês não acham, não? Eu acho. Oiê, tudo bem com vocês? Sou eu de novo, Georgia Moreira. Mas hoje eu não vim fazer resenha e não, eu não desisti de fazer resenhas. Só que a minha cabeça, ela tem muitas ideias aleatórias ao mesmo tempo e eu não sei de onde que vem esse tanto de ideias e eu quero testar todas as minhas ideias. Não sei se vocês conseguem entender, mas essa sou eu faço isso. Hoje eu quero falar também sobre livros, mas não de um jeito resenha, mas eu quero falar com vocês sobre ler livros em inglês. Porque eu sei que esse vídeo não é um vídeo feito para quarta, que é quando eu dou dicas de inglês, mas tem a ver com leituras e tem a ver com inglês, são as duas coisas que eu gosto, então por que não, né? Mesmo na segunda-feira é sobre isso que eu vou falar hoje. E assim, eu falei para vocês sobre a importância do listening e também quero falar sobre a importância da leitura, porque essas são as atividades que a gente chama de atividades de input. E teoricamente, para você produzir um bom resultado, assim como eu falei no vídeo do listening, na fala você precisa ouvir muito, para você escrever, você precisa ler muito. E fora isso também tem os benefícios de vocabulário e essas coisas. E eu sou suspeita pra falar porque eu amo ler, então, né? Inclusive eu acho que talvez esse vídeo seja até meio frustrante para algumas pessoas, porque eu não vou falar de nenhum clássico aqui não, sabe? E assim, eu tenho alguns livros em inglês, talvez alguns de vocês já até tenham visto fotos com clássicos. Vou contar como que foi a minha trajetória comprando livros em inglês. E eu ainda não tenho todos os livros que eu quero, porque é até meio complicado, meio chatinho de comprar livro em inglês aqui no Brasil. Mas o primeiro livro que eu comprei em inglês foi Anne of Green Gables, que está... Eita, calma. Ai. Aqui. Anne of Green Gables. Essa edição, assim, linda de maravilhosa, como vocês podem ver. Isso daqui, ó, é lindo. Esse negócio é lindo. Olha isso. Olha esses detalhes. Gente do céu, eu babo nesse negócio. E não, eu não terminei de ler. Preciso terminar de ler. Porque, olha isso, pera, olha. Olha que coisa maravilhosa. Então, né, como eu dizia, este foi o primeiro livro que eu comprei em inglês. Comprei lá na Livraria Cultura. Se eu não me engano, eu acho que eu tava com a Carol no dia. Olha, ele ainda tem até cheirinho de novo. E a gente foi lá na Livraria Cultura, acho que a gente tava tentando ver o Cortella, quando ele lançou um livro no ano passado. Acho que foi no ano passado, ou foi no fim do ano... Eu não lembro agora se foi 2017 ou 2018. Eu sei que o Cortella tava lançando um livro lá na Livraria Cultura e a gente falou assim, vamos. E aí a gente foi direto do trabalho, só que a livraria tava cheia de todas as formas que você pode pensar que aquela livraria estava cheia, ela estava cheia, e a gente não conseguiu nem dar oi de longe pro Cortella, nem chegar perto do livro que ele estava lançando. Mas como já estávamos lá, comemos e ficamos lá olhando os livros, as coisas lá. E aí eu encontrei esse, o Anne of Green Gables, que eu já tava afim, porque eu assisti a série da Netflix e mais pra frente eu posso falar sobre isso. E aí, como eu assisti a série e eu gostei muito da série, eu pensei assim, nossa, eu quero ler, né? E comprei em inglês, tipo, eu não tinha comprado, assim, um livro em inglês até então. Eu tinha lido meio que algumas coisas na internet, tinha lido alguns livros mais curtos com
professor de inglês, pegando em biblioteca, essas coisas assim. Eu nunca tinha comprado um livro de inglês mesmo. E vou falar pra vocês que foi uma cagada muito grande que eu fiz, porque... Olha... Eu lembro que na época que eu comecei a ler, porque eu comprei ele, mas aí eu fui começar a ler depois. E quando eu comecei a ler, eu tava naquele cargo que eu falei pra vocês, que eu falava inglês o tempo inteiro, que eu traduzia os negócios, que eu conversava com as pessoas, então, tipo, eu tava assim, sabe? O meu inglês, ele tava voando. E aí eu abri, e eu tenho mania de quando eu tô lendo, eu sempre grifo as palavras que eu não entendo. Eu sou meio paranoica também, então eu faço uma conta de quantas palavras tem no capítulo, com uma regra de 3 eu faço a conta de quantas palavras eu não entendi e avalio o meu nível de compreensão e pesquiso palavras novas, e é assim que eu adquiro vocabulário até hoje. E como eu leio muito clássico em português, vocês sabem disso, eu pensei assim, super normal, né? Vou pegar aqui o livro, ainda é um livro infantil. Mas quem assistiu Anne with an E na Netflix, que é a série baseada em Anne of Green Gables, sabe que aquela menina, ela gosta de usar umas palavras muito, certo? E se você achar isso já na série, que ela usa umas palavras muito, imagina no livro, sabe? Então, eu usava o inglês o dia inteiro, mas eu abria o livro e eu ficava assim, meu Deus do céu, eu não sei nada. Caramba, como assim? E sabe, aquilo me deu um negócio assim no meu coração. Falei assim, nossa, eu sou uma farsa. Eu sou uma mentira. Meu mundo caiu. Quase cantando Vanessa Camargo já. Mas aí eu fui me lembrar que não é assim, né? Aliás, eu fui lembrar que não é assim, mas aí eu já tinha... Quando eu tava lendo Anne of Green Gables, que foi o primeiro que eu comprei, eu também já tinha comprado King Arthur, que tá na minha lista, inclusive de leitura, e Around the World in 80 Days. Todos clássicos, em inglês. Os outros dois eu comprei pela Amazon, foi mais baratinho e tal. Acho que na época, como eles eram os últimos que estavam no Brasil, eu consegui por menos de R$20 cada um. Não vou tirar agora pra mostrar pra vocês, porque tem uns que nem estão aqui, porque eu fui separar na minha lista e estão em outro lugar. Mas aí, beleza. E comprei também, que é o outro clássico que eu tenho, Little Women, que é um clássico esse americano, né? E eu pretendo lê-lo até esse ano, inclusive, porque não tenho certeza, mas acho que vão lançar o filme em breve. E eu quero ler o livro antes do filme. E o livro é tipo isso daqui, isso, desse tamanho. Provavelmente um dos livros mais lindos que eu já tenho, que acho que está por ali, mas ele é enorme. Mas enfim, como eu leio clássicos em português, eu caí na besteira de querer começar a ler clássico em inglês. Mas não é assim que a vida funciona, sabe? Como eu falei pra vocês, e tudo bem que hoje eu já estou lendo alguns desses clássicos que eu comprei, mas como eu falei pra vocês nos vídeos sobre preconceito literário, clássico versus best-seller e etc., existe um processo de amadurecimento na leitura. E eu, na minha ingenuidade, na minha antice, eu ignorei isso, porque eu pensei assim, eu já sou uma leitora desenvolvida, né? Tudo bem. Não tá tudo bem, entendeu? Se eu fui para outro idioma, se eu estou criando o hábito de ler em outro idioma, eu preciso seguir os mesmos passos que eu tomei para formar a minha leitura hoje. Então, aí eu deixei os clássicos de lado por um tempo, agora eu estou retomando eles, os clássicos em inglês, e futuramente vou conversar com vocês sobre eles, vou gravar resenhas, etc. Mas, eu falei assim, não, vamos voltar, sabe, 101 Basics, então vamos começar pelo começo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre dicas de como começar a ler inglês. Então, a primeira dica que eu tenho é, não pega algo muito complicado. Não faz isso com a sua vida, sabe? Porque você tá começando. Então, como eu falei pra vocês, eu fui ler Anne of Green Gables, mas Anne of Green Gables é o livro mais importante da literatura canadense.
Se vocês virem... Ah, dessa vez eu consegui falar o verbo do jeito certo. Mas se vocês virem pela internet, tem um mapa com os livros de cada país e etc. E lá no Canadá tá Anne of Green Gables, é a obra mais importante canadense. Então não é um negócio assim, tipo, bobinho, sabe? Pensa que as crianças do Canadá, elas liam aquela menina da série, falando um monte de coisa assim, que até os adultos ficam, o que essa menina tá falando? Sabe? Não é um negócio tipo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, não menosprezando a nossa literatura, mas, gente, essas crianças, elas não são normais. Mas enfim, né? Então, não pega pesado com você mesmo. Começa devagar, vai devagar e aí você vai. Então, hoje eu vou mostrar os best-sellers que eu tenho em inglês. Alguns deles eu ainda não terminei de ler, que são os 2 primeiros no caso, mas eu comprei e eu não terminei de ler porque eu fiquei muito frustrada em alguns casos, porque como eu falo pra vocês, a gente cria uma bagagem literária, aí a gente fica muito chato, sabe? Você vai lendo os negócios e fala assim, oh meu Deus, queria mais, queria mais, queria mais. Então o primeiro livro que eu quero mostrar pra vocês, eu comprei no ano passado pela Amazon, é esse daqui, The Summer I Turned Pretty, da trilogia Verão, que inclusive acho que a Intrínseca relançou neste ano. É da mesma autora de To All the Boys I've Loved Before, que é Para Todos os Garotos que Já Amei. É Já Amei ou é Eu Amei? Enfim, mas é dela. E assim, eu comecei a ler. Não é que é ruim, é que não me prendeu, sabe? Não me prendeu. Eu preciso terminar de ler. Eu tô no capítulo... Ó, eu parei aqui. Chapter 19. Então, eu preciso terminar de ler, porque eu não gosto de deixar as coisas assim paradas. Mas não me prendeu. E eu não tô falando que é ruim, os capítulos são curtos e tal. É o tipo de coisa que, se eu tivesse 16, 17 anos, eu provavelmente escreveria. Quem me conhece da época das fanfics sabe que isso é verdade. Então, conta a história da Belle, mas já vamos começar que é verão. Olha a minha cara de pessoa que gosta de verão. Então, né, assim, ela sempre viaja e ela vai lá pra casa de uns amigos e aí tem aquela coisa de que ela foi criada com 2 irmãos e ela tem uma paixão desde criança por um irmão que nem liga pra ela, mas o outro que começa a ligar pra ela e aí é isso, entendeu? Aí fica aquele triângulo assim, o que Belle quer da vida? Belle tem 2 irmãos lindos, apaixonados por ela ou não estão apaixonados, ou ela é trouxa, ou o que tá acontecendo? É isso. Sabe, é bem YA. Então, assim, não me prendeu ainda, mas eu vou terminar de ler, então, quem sabe futuramente eu fale aqui dele pra vocês. Eu sei que se eu fosse mais nova, eu com certeza leria ele bem, a despeito de todos os clichês, etc. Mas hoje é um pouquinho difícil, mas tentarei fazer esse esforço. O outro já é um Enem também, que eu não terminei de ler. Esse eu também comprei na Cultura. Eu comprei no dia que eu fui despedida. Eu meio que fui tomar um cappuccino na Starbucks. Eu fui fazer o exame lá de demissão, atrás da Paulista. Aí dali eu fui pra Starbucks com o meu VR, enquanto ele ainda tinha alguma coisa. E eu acho que eu ainda deixei uma quantia de dinheiro no VR que eu nunca mais consegui usar. Droga. Mas enfim, eu fui lá na Starbucks e aí fui lá na Livraria Cultura de novo e comprei este coisinho aqui. Não terminei de ler porque acho que eu tava ocupada, que eu comecei a lê-lo neste ano. A primeira coisa que tem que falar pra vocês, essa versão aqui, inclusive, é a versão do Reino Unido, se eu não me engano. Aqui o preço tá em libras esterlinas. Isso mesmo, acho que é a versão do Reino Unido.
Isso, harpercollins.co.uk. A primeira coisa é que é bem diferente. The Devil Wears Prada é muito diferente no livro do que no filme. Porque a protagonista, gente, ela xinga tanto, mas ela xinga tanto a chefe dela que, olha, eu não sabia se eu ficava até com pena. A menina do filme, ela é muito boazinha, sabe? Perto dessa daqui. Mas é engraçado o livro, dei umas risadas, também voltarei a ler. Ele já sai um pouco desse espectro de YA, que era esse daqui é YA e esse daqui é NA. Diferenças, para quem não sabe, YA é Young Adult, que é como se fosse infanto juvenil, e NA jovem adulto. Então aqui ela terminou a faculdade, tá procurando emprego e acaba entrando onde a gente já conhece. Só que aqui, ao contrário já vai contando a história quando ela está empregada. E, enfim, é engraçadinho. Eu vou terminar de ler ainda. Por que eu recomendo esses livros? Inclusive o YA, como eu falei pra vocês. Porque se você tá começando a ler, não tenta pegar um Shakespeare com um monte de palavra que você não vai usar nunca na vida. Também não tenta pegar Harry Potter com um monte de palavra que você também não vai usar nunca na vida. A menos que, assim, é bom, eu tenho vontade de ler Harry Potter em inglês, confesso que tenho, porque eu gostava de Harry Potter pra caramba. Mas, assim, eu tô falando em sentidos de vocabulário, de você acrescentar vocabulário e tudo mais. Então, você precisa ver diálogos simples, coisas de dia a dia, e nesses livros, assim, a linguagem ela é bem simples, então isso ajuda muito. E agora eu vou falar dos meus xodózinhos. Ai, olha, dá até um coisa. Eu preciso completar essa coleção, que eu tinha em português, mas doei. E aí eu tentei comprar todos os livros em inglês, mas não tinha. Acho que tinham 2 que não estavam aqui no Brasil, e aí depois eu acabei esquecendo, mas ainda vou comprar os 2. Acho que eu já falei pra vocês, não tenho certeza, mas por mais que a Jane Austen seja a minha autora preferida hoje, quando eu era adolescente, sei lá, até uns 17 anos, a minha autora preferida era Meg Cabot. E a Meg é aquela autora que fez o Diário da Princesa, que é a obra mais famosa dela. Mas o que eu gosto mais dela é justamente da série NA que ela tem, não é nem de YA, não é nem que ela ainda tem outro nome, né? O nome dela é Meg Patricia Cabot, se eu não me engano. E ela faz aqueles romances assim, bem com cara de banca mesmo, com outro nome dela, que eu não tenho vontade de ler. Mas a minha série favorita é uma série chamada Boy, que esses 2 livros são dessa série. Coincidentemente, o primeiro e o último. E eu li essa série em português faz muito tempo, emprestei e acho que dei o livro, não voltou nunca mais, nem lembro o que aconteceu. Esse daqui é o primeiro, chamado The Boy Next Door. Foi traduzido como Garoto da Casa ao Lado. Quando eu li da primeira vez, eu achei um negócio assim brilhante, inovador, fantástico, porque este livro, ele é todo contado, ó, se vocês olharem aqui as páginas dele, ele é contado em formatos de e-mails. Então, todos os personagens são narradores. Não é nada assim muito elaborado, não é nada muito denso, mas, sabe, é muito gostoso de ler e eu dava muita risada. E eu comprei ele porque eu fiquei com vontade de reler a série inteira, mas aí, como eu falei pra vocês, na época não tinham os 2 outros livros. Então eu não li a série inteira. Neste daqui, peraí, deixa eu ver se eu não confundo os personagens, porque esse não é o meu preferido. Mas este daqui, eu lembro que a história é de uma ruiva, acho que o nome dela é Mel Fuller. É, Melissa Fuller. E tem o John Trent, se eu não me engano. É o John, Jason é o irmão dele.
Enfim, o romance é sobre eles. Acontece que a Mel ela tem uma vizinha, e aí a vizinha dela entra em coma, e ela entra em contato com o sobrinho da vizinha dela para avisar que ela está em coma e que precisa tomar conta da casa dela, das coisas e tudo mais, e tomar conta da própria tia. Só que esse sobrinho dela, que é o Max, ele é um babaca. E ele não tá nem aí pra tia dele. É o John mesmo. Tem o John e tem o Max. Eu tô olhando porque eu confundo. E uma coisa engraçada dessa série é que os personagens eles se repetem. Então, quando você vai lendo os outros livros, os personagens, aqueles que estavam ali ou principais ou vilões ou alguma coisa, eles continuam voltando, por mais que a história não seja sobre eles no foco. E eu acho isso muito engraçado. Mas enfim, aí o sobrinho dela, ele não tá nem aí e ele vai cobrar o favor de um amigo dele que estudou com ele na faculdade e enfim, basicamente a história é que eles estavam em Las Vegas. Este amigo dele, que é o John Trent, estava super bêbado e ele conheceu uma prostituta ruiva. E o cara, ele é louco por ruivas e ele tava super bêbado e ele ia casar com a prostituta e o sobrinho da vizinha da Mel não deixou. Então ele foi cobrar este favor dele, fazendo com que o John se passasse por este sobrinho, que era fotógrafo de modelos e não sei o que, e não sei o que. Acontece que aí o John vai pra lá, ele fica na casa dessa tia dela e quando ele vai bater a porta da vizinha pra mostrar que ele está lá, eis que Mel Fuller está lá, e Mel Fuller é ruiva, e os dois se apaixonam, mas ela não sabe quem é ele, e enfim, ele finge que é outra pessoa. Essas coisas assim, mas é tudo contado de uma forma muito engraçada, e toda vez que eu tava lendo Meg, inclusive quando eu reli este daqui no ano passado, eu tava fazendo curso de revisão gramatical no Senac. Eu ria tanto no ônibus que vocês não têm noção. Eu gargalhava, mas eu gargalhava e as pessoas olhavam pra minha cara, tipo, mano, o que tá acontecendo? O que essa menina tá fazendo? E eu tentando me recompor, mas eu não conseguia. Porque a escrita da Meg, ela faz isso. Então, é um livro super divertido. Aí, antes de reler ele, que eu reli em inglês, eu comecei pelo último da série, que este eu não li em português, que é The Boys Back. E todos os títulos, eles têm boy alguma coisa. É The Boy Next Door, tem um que é Boy Meets Girl, que é o segundo, e Every Boy's Got One. Esse é o terceiro e o meu favorito dessa série. Preciso pegar os outros dois para reler. E este daqui eu não tinha lido nem em português. Vocês já viram que eu fiz um vídeo resenha de Persuasão. E esse livro ele é muito ligado com Persuasão. É como se fosse uma releitura de Persuasão. E já no começo eu já fiquei assim, meu Deus do céu. Que ela já cita Jane Austen. Cadê? Aqui, ó. A man does not recover from such devotion of the heart to such a woman. He ought not. He does not. Que é uma frase de persuasão, ó. Persuasion. E todo o livro, ele tem essa atmosfera de que eu já falei pra vocês como que acontece persuasão, não vou repetir. Só que como se fosse uma coisa moderna. Tipo, o cara, ele largou a namorada, mas ele não falou nada. Aí foi o cara que largou, não foi a menina. Ela foi pra faculdade, ele era rico, mas ele... Enfim, ele sumiu, ela ficou ligando pra ele, mandou cartas, fez um monte de coisa, o cara não respondia. E ele continuava gostando dela, mas ele se torna um jogador de golfe famoso e não sei o que. E a menina assume lá os negócios da família, foi pra faculdade, voltou e não sei o que. E ele continua gostando dela, ela continua gostando dele, até que acontece alguma coisa que o obriga a voltar para a cidade e ele vai atrás da menina e ela tá tipo assim, ah vá, sério mesmo? Tipo, quantos anos você sumiu só pra fazer aqui uma conta, assim, e agora você quer, assim, que sejamos amigos, que tudo aconteça como novamente do nada.
Mas é muito engraçado este livro. Ele segue o mesmo esquema que eu falei pra vocês, de que todos os personagens são narradores, mas diferente desse daqui, que foi o primeiro, onde tudo é narrado por e-mails. Olha só. A gente tem e-mails, a gente tem conversas de WhatsApp, a gente tem... Gente, tem uma personagem que ela só aparece fazendo resenha. Resenha não, avaliação na Amazon. E eu dava muita risada, que é a sobrinha do cara. Gente, eu ri muito nesse livro, assim, demais. E eu amei os links que eles fizeram com a Jane Austen. Então, tem e-mail, tem troca de mensagens, tem avaliação na Amazon, tem blog post, tem páginas de jornal. Tem, assim, tudo que vocês podem imaginar. E é um livro muito divertido de ler. E eu preciso voltar a ler essa série. Eu quero ler os outros dois. Mas a minha dica, sim, é hoje. A minha dica, sim, é hoje. A minha dica de hoje é isso. Comecem lendo livros divertidos. Se você não sente confiança de ler livros, lê quadrinhos. Tem um site muito bom que eu vou colocar aqui com quadrinhos, onde você pode ler. É como se eles estivessem no domínio público, só que são, assim, bem antigos e tal, mas eu já li vários. E você precisa criar confiança para ler no inglês. Então, começa devagar, step by step, e vai dar tudo certo. Mas não desiste. Então, pega, de alguma forma, vocês peguem, entrem em contato. E depois de ter lido estes, e tudo bem que alguns eu preciso continuar, né? Eu não sei se eu vou conseguir terminar esse do The Summer I Turned Pretty, mas vou terminar The Devil Wears Prada. E aí eu já comecei a entrar em contato com os clássicos, me sinto mais preparada do que simplesmente sair tentando ler Anne of Green Gables do nada. Mas é isso. Beijo, tchau, até o próximo vídeo sobre livros.